Está entrando no ar o programa Panorama Popular da TV NET. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês a história de Rosinha, a cobrinha de rua, do escritor e poeta Ivonaldo Porto, que foi, presenteado, com a linda história de Rosinha contada, em um vídeo maravilhoso, elaborado e produzido pela professora Wevani Rayane. A gente vai dedicar essa semana do Natal, à história de Rosinha, que é uma história maravilhosa, uma história não só para criança, é uma história que educa adultos também. Por isso nós colocamos o nome do programa de hoje, dedicamos a arte de escrever e educar, com o escritor Ivonaldo Porto e a professora Wevani Rayane. Então a gente vai desejar aqui, boas-vindas ao escritor Ivonaldo Porto e um feliz dia, doutor Ivonaldo? Como é que vai você? Manoca, sempre que estou aqui, estou bem feliz por estar com você, que é meu amigo de infância, por estar agora com a professora que conheci, e que me deu essa honra de contar a história de Rosinha no canal que ela tem na internet. Quero também dar um bom dia a todos os espectadores do seu programa. E vamos, Manoca, durante esta semana, falar um pouco não só de literatura, como também de educação. Então a gente agora vai desejar boas-vindas à professora Wevani, que é maravilhosa. Ela faz um trabalho encantado, um trabalho muito bom, junto com uma amiga dela, lá da Escola Imaculada Conceição, da cidade de Água Preta, Maria, a professora Maria, que também está aqui no estúdio. A gente vai marcar também um momento para que Maria mande seu trabalho. Ela também tem um belíssimo trabalho, onde a professora Wevani mostra os numerais e a professora Maria, através do canal delas, mostra as vogais, as letras, para que as crianças se alfabetizem de forma brilhante, que chama a atenção, que prende a atenção. Então a gente vai desejar primeiramente um bom dia à professora Wevani. Bom dia, professora. Bom dia, meu amigo Manoca. Bom dia a todos, É um prazer de estar aqui, apresentando o meu trabalho novamente e apresentando o trabalho maravilhoso, que Ivonaldo Porto me deu a honra de apresentar este livro maravilhoso. É um prazer de estar aqui. Agradeço desde já. Prazer é nosso, você é maravilhosa. Eu espero que você sirva como exemplo para todas as professoras do Brasil. Você e Maria, que desenvolveram esse trabalho maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ganhar o Brasil e vai promover uma mudança na forma de educar, não é, Ivonaldo? A educação, ela é a base, de toda a sociedade. É através da educação que se constrói, a sociedade, que faz com que um país se desenvolva, tanto intelectualmente como na sua área industrial, na sua política. A educação é a base realmente para tudo. E muito me impressionou o vídeo, os vídeos da professora, porque ela tem uma didática muito boa. Eu sempre digo que o professor tem que ter essa didática, O professor ele tem que saber chegar ao aluno, tem que fazer com que aquele tema, que é ministrado em sala de aula, ele torne-se interessante. Porque se tem uma coisa chata é sala de aula. Eu nunca gostei de estudar na minha vida. Eu acho que esse gosto de estudar veio depois de faculdade, quando eu entrei no curso de Direito. Mas eu sempre digo que, viu, professora, que a minha caderneta escolar, aquela que anotavam as notas, se espremesse quando eu era pequeno, só saía sangue, viu? Era só nota vermelha, não tinha uma nota azul. Era uma coisa assim impressionante. Então, quando eu vejo
aulas, porque na realidade isso que ela faz não é um vídeo de contar a história, ela está dando uma aula, ela está ministrando uma aula, né? E ali ela está fazendo isso através de uma didática, né? Que faz com que aquele assunto, aquele tema que ela está ministrando, torne-se interessante para o aluno. E não é todos os professores que fazem isso, viu? Que conseguem isso. Essa coisa de você transformar a aula num grande espetáculo, como fazia o Ariano Suassuna, isso é um dom que ela tem e que faz com que, cada vez mais, não é, ela consiga chegar mais próxima aos seus alunos e também a nós, que não somos, não é, mais alunos, mas que aprendemos a gostar do trabalho dela devido justamente a isso, a essa dinâmica que ela tem e que faz com que as suas aulas se tornem interessantes. Então, professora, a senhora é jovem ainda, né? Muito jovem. Então, você ensina na cidade de Água Preta, no colégio... Imaculada Conceição. É um colégio infantil ou... É ensino educação infantil e ensino fundamental. Aí você ensina educação infantil. Educação infantil. Já faz algum tempo, né? Já faz 6 anos. 6 anos que você já ensina, então já tem uma certa experiência, foi desenvolvendo essa técnica, essa dinâmica, como diz o Ivanaldo Porto, que você desenvolveu, esse dom. Como é que você percebeu que você poderia fazer alguma coisa diferente? Na hora que eu entrei na sala de aula e fui prestando atenção nas outras professoras, e fui criando uma criatividade, eu tenho que ser diferente, né? Eu tenho que chamar a atenção do aluno. E ali a dona da escola me deu a honra de trabalhar com Maria. E ali eu vendo o jeito de Maria trabalhar, ali eu disse, eu tenho que trabalhar assim. Eu tenho que mostrar o meu melhor, eu tenho que mostrar o que tem dentro de mim. Primeiramente, o amor pela criança, né? E ali, esse ano, veio a pandemia, e tivemos que dar aula remota. E ali a gente vendo que os alunos estavam se afastando e tivemos que melhorar. E ali nós melhorando, eu procurei no YouTube, fui procurando me qualificar para pegar o aluno e ele prestar atenção na minha aula e venha gostar, não só o aluno, mas sim o pai, né? Os pais dos alunos prestarem atenção. E ali o primeiro vídeo eu fui amando e graças a Deus deu tudo certo e que venha melhorar, né? E essa técnica é vocês mesmos, você, Maria, que desenvolve, que faz, porque não me parece ser uma coisa tão simples, né? Sim, somos nós que fazemos, né? Nós baixamos o aplicativo e lá nós mesmos editamos, né? E ali, graças a Deus, é o melhor. É uma maravilha. Para você ter uma ideia, vamos soltar a primeira parte do vídeo com a professora Evany, tá? Ela mostrando a história que foi muito bem criada pelo escritor Ivanaldo Porto e, sinceramente, eu acho que foi uma união assim, foi uma coisa perfeita, um casamento perfeito, tá certo? Entre o escritor e a atriz, porque, na verdade... O Evany é uma atriz sensacional, tá certo? Então vamos ver o casamento da atriz e professora Evany e o escritor Ivanaldo Porto. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje tia Evany trouxe mais uma historinha. É a historinha Rosinha, a cobra de rua, de Ivanaldo Porto. Prestem atenção na historinha. Era uma vez, em um mundo que se chamava Reino Encantado, onde as casinhas eram de barro, vivia uma cobrinha de nome Rosinha. Seu veneno era poderoso e mortal, o que causava medo em todos os animais que viviam no Reino Encantado. Mas Rosinha a ninguém nunca fez mal. Tinha um coração de ouro. Como fazer, no entanto, com que os outros animais acreditassem nela? Por isso, Rosinha
vivia sozinha, sem amigos ou companheiros, já que o reino encantado tinha uma sociedade igual à nossa. E Rosinha era a única de sua espécie. Ela chorava e chorava, lamentando ter nascido cobra e desejando mudar de cor. Não sendo rara as vezes em que a cobrinha fez esse pedido a Deus. A tristeza de Rosinha só era temporariamente esquecida quando olhava sua própria imagem refletida nas águas azuis do Lago Feliz. Imaginava-se falando com uma outra cobrinha. E aqueles momentos lhe eram gratos e felizes. Mas, no final do dia ou da tarde, voltava ela sem companhia para sua casa, onde chegava sem problemas, por não ter inimigo algum, já que só em ouvirem falar dela, a cobrinha verde, de olhos azuis, boca pequena e lábios vermelhos, com um coque no cabelo, todos os outros animais amedrontados fugiam dela. Nem mesmo o Rei Leão, de nome Simval, que por outros eram considerado o mais valente e heróico, animava-se a enfrentá-la. Nem o Rei Leão queria enfrentar a cobrinha. Em casa, Rosinha compartilhava da própria solidão, desejando até encontrar um inimigo para com ela brigar, mesmo que isso fosse de encontro à sua bondade e doçura, só para ter a atenção de outro ser. Mas tampouco esse desejo conseguia a doce cobrinha a realizar. Tá vendo? O que fazer? Perguntava-se Rosinha, quando diante do espelho da penteadeira e com os olhos cheios de lágrimas, ajeitava o coque preso à sua cabeça por um lenço vermelho. Tá vendo? Ela ajeitando o coque na cabeça. A casa de Rosinha era pequena e simples, mas de um bom gosto sem igual, toda nas cores rosa e azul. Nas prediletas parecia uma casa de bonecas. Uma velha árvore bondosa há muitos anos havia cedido o seu tronco para que a cobrinha construísse sua morada. Quando ela ao reino encantado chegou. Naquela época, Rosinha ainda era um filhotinho, mas com um trabalho, força e determinação, tudo reformou. E em pouco tempo viu-se abrigada do sol e da chuva. Pois, desde que sua mãe morrera com um tiro dado por um caçador, ela, órfã, vivera pelo mundo, desfrutando apenas de poucos momentos de alegria. Que tristeza da cobrinha! Um desses momentos foi quando abriu pela primeira vez sua janela e pôde apreciar o amanhecer no reino encantado. Rosinha agora tinha um teto. Graças a Deus, Rosinha agora está abrigada. Antes havia sido um animal de rua, sei lá, abandonada ou acaso carente de afeto, de carinho, enfim, de tudo. Além de ter sido um animal de rua, não fora sua escolha,
mas imposição da vida. Havia um descaso dos outros animais, que em nada lhe ajudava, usando a desculpa de ser Rosinha uma cobra venenosa. Os outros animais não ajudavam Rosinha, tá vendo? Por ela ser uma cobrinha. A cobrinha sofria mais com a indiferença dos outros bichos do que a sua própria condições de não ter família ou local para morar. Mas, quando conseguiu um lar, Rosinha pensou que tudo isso fosse mudar. Que pena! Ela estava totalmente enganada. Meu Deus! O fato de ter sido um animal de rua, mesmo agora, depois de ter uma casa, pelos outros animais, jamais foi esquecida. Porém, Rosinha, por todos, era discriminada. Tá vendo? Então, olha, essa é a primeira parte, né, da história de Rosinha. Doutor, a Rosinha, ela retrata muito bem o meio ambiente em que vivemos, né? Você me parece, uma ocasião, você me falou que quando vai escrever, você já tem a história pronta na cabeça, né? É fantástico, né? Porque você fala aí a historinha para criança, mas na verdade essa historinha é para adulto também. Ele ensina que discriminar atrasa, né, as pessoas, sobretudo os seres humanos. Nós costumamos, por exemplo, se você vê um filho seu brincando com um menino de rua, você manda seu filho entrar. Você não sabe nem o que é que aquele menino de rua pode ensinar, o que é que aquele menino de rua pode trazer de bom para o seu filho. Você já vai discriminando, né? Foi uma coisa mais ou menos por aí que você quis mostrar, né? Essa série de livros Rosinha, que são contados em 10 livros, foram escritos há 11 anos atrás, quando Marcelo, meu filho, nasceu, né? Então, eu queria, em cada livro, passar para Marcelo valores éticos e morais. Por se acaso eu viesse a faltar, né, eu falecesse e não estivesse aqui para passar isso para ele. Então, a primeira ideia que eu queria passar para o meu filho é o que eu recebi do meu pai e da minha mãe, que você também, porque a gente vem praticamente da mesma geração, nossos pais eram amigos. E aí, professor, eu queria deixar para meu filho o que meu pai e o pai dele sempre dizia quando a gente saía de casa: respeite os mais velhos, respeite os outros. Então eu queria que o meu filho tivesse inicialmente essa convicção de que ele não é melhor do que ninguém. Então, não interessa se a pessoa não tem uma casa para morar e mora na rua ou se mora num palacete. O respeito que se deve ter tem que ser o mesmo. Então, eu queria levar isso para ele. Foi por isso que escrevi esse primeiro, depois veio o segundo sobre o meio ambiente, depois sobre as drogas, escola, professor, pátria, família, religião. É uma sequência de livros que tratam exatamente desses temas, né, que nós, como pais e mães, temos que passar para os nossos filhos, mas que, infelizmente, hoje em dia, não se tem tanto esse contato pai com filho, devido a N fatores que fazem com que as crianças muitas vezes sejam educadas pela internet, sejam educadas, de uma forma que não a que nós fomos criados. Agora eu queria só fazer um comentário aqui, Manoca. É que escrever um livro é fácil, não é difícil. Você surge uma ideia e você vai e coloca no papel. Difícil é fazer o que ela faz. É contar a história que os outros escrevem. Eu sempre digo assim, que difícil não é você escrever uma novela. Difícil é o ator ou atriz que vai dar vida àquele personagem que você criou. Não é? Que muitas vezes o personagem ele sobressai tanto, não é? Que ele acaba, vamos dizendo assim, envolvendo toda a trama, toda aquela história. Não é? Porque o personagem cresceu devido à atuação
do ator ou da atriz, né, que fizeram tão bem aquele personagem. Então, assim, você está de parabéns porque você conta muito bem a história. Criar é fácil, o que você faz é mais difícil. Professora, veja bem, o que o doutor Ivonaldo Porto está falando aqui, o escritor, eu realmente concordo, porque, sobretudo, quando você faz esse papel de intérprete, né, de todos os personagens, é você sozinho, você tem que incorporar aqueles personagens que tá ali no livro, tá certo? E você o faz, parece que você foi quem escreveu a história, você tá vivendo aquela história, você tá pertinho da cobrinha Rosinha, né? Como é que é isso aí? Você vive isso, né, você incorpora, você esquece do mundo e você tá dentro daquele livro, dentro da história, né? Assim. Isso, verdade. Quando eu peguei o livro, eu disse a você que muito bom o livro, eu tive que ler e reler e interpretar para depois gravar. E ali, quando ela ia conversar de casa em casa e fechava uma porta para ela, era a mesma coisa de estar fechando a porta para mim. E ali eu sentia o que ela estava passando, né? Tive que viver o que ela passava para passar para quem estava assistindo. E ali eu achei muito bacana, né? Gostei bastante do livro. E ali eu gostei e pedi à pessoa que estava gravando comigo que toda vez quando eu me emocionasse, ele cortasse, ele parasse, porque é triste, né? É triste alguém bater em sua porta e fechar, a outra pessoa fechar. E aquela pessoa, ela precisa de carinho, como Rosinha, ela pediu carinho, ela pediu amor, e ali não tinha ninguém para dar a ela. E ali me comoveu, né? E é muito bom passar isso para o público, muito bom mesmo. Então, vamos assistir uma segunda parte de Rosinha. São 6 partes, tá certo? Então a gente vai assistir agora a segunda parte. Uma ordem fora dada pelo rei Simbal, para que ninguém com ela tivesse amizade. E essa ordem a ser cumprida no mesmo dia em que Rosinha, após terminar sua casinha, saiu para cumprimentar os novos vizinhos. Por todos foi rejeitada. Todas as portas diante dela foram fechadas. Que tristeza se abateu sobre seu pequeno coração. As palavras do papagaio Sandoval naquele dia, bem como as dos outros bichos, nunca foram esquecidas por ela. Que você veio fazer aqui? Não enxerga que somos todos animais pacíficos? Disse Sandoval, ao atendê-la na porta. Mas nunca fiz mal a quem quer que fosse, argumentou Rosinha. Você é animal peçonhento, não grato em nossa sociedade. Tem veneno na alma e por isso não é bem-vinda em nosso reino. Temos medo de você, disse Sandoval. Tá vendo com a cobrinha? Sou boa, exclamou Rosinha, com os olhos cheios de lágrimas. Quem nasceu na rua, sem família, jamais terá coração. Não merece confiança ou consideração. Mas tive uma mãe, argumentou Rosinha. E daí? Respondeu Sandoval. E completou. Sua mãe apenas existiu no momento em que você nasceu, largando-a para fazer maldades logo depois. Com o coração ferido por essas duras palavras que não expressavam a verdade, Rosinha se defendeu. Você não sabe o que disse. A minha mãe era muito boa. E se não está aqui comigo, é porque foi morta por um caçador. Disse Rosinha, tá vendo? Tá vendo? Agora, soluçando, com as mãozinhas, tratando de enxugar as lágrimas que escorriam,
por suas bochechas rosadas e, assoando o nariz arrebitado, continuou a falar. Ela preferiu morrer até que, mordendo, mal tendo tempo de me esconder em meio a alguns arbustos. Todas, como você dizem, o mesmo. E se quer mesmo saber, não vou perder meu tempo conversando aqui. Afinal, você pode me atacar, disse Sandoval. Tá vendo? Dizendo isso, Sandoval com força fechou a porta, enquanto Rosinha, sofrendo em uma outra porta, foi bater. Bateu na porta, pá, 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 pá. Quem é? Indagou Jonas, uma hiena rabugenta, já abrindo a porta. Tá vendo? Sou a nova vizinha, falou Rosinha. Com essa cara, pronunciou Jonas, referindo-se à fisionomia triste e sofrida da cobrinha. Só pode estar drogada. Olha o que Jonas falou. Não. Não estou drogada. Quero apenas fazer amizade com você e com os demais bichos. Até que já estive drogada, sim, outrora, quando inalava o forte odor de uma substância proibida, chamada cola, para os meus problemas esquecer. Mas, com o passar do tempo, pude perceber que de nada resolvia ficar assim, pois os meus problemas, depois que passava o efeito da droga, não diminuíam. Muito pelo contrário. Assim, larguei esse vício, disse Rosinha. Tá vendo? Não creio em uma só palavra sua, disse Jonas, rindo. Tá vendo? Ele riu de Rosinha. Tá vendo? Quem é viciado jamais deixa o vício, completou. E mais uma porta para a Rosinha foi fechada. Então, gente, é uma história maravilhosa, né? Encantada. Fala em leões, fala em hienas, né? Jonas. E você vê que ela, mesmo depois que a Rosinha construiu a sua casa, foi na casa dos vizinhos, naquela comunidade, e mesmo assim continuou rejeitada, né, professor? Infelizmente, Manoca, nós temos um defeito muito grande. Eu digo nós porque eu me incluo nesse rol, né? Nós fazemos o tempo todo pré-julgamento das pessoas, né? Muitas vezes nós somos o acusador e o juiz na mesma sentença. Então, a gente escuta algum tipo de comentário depreciativo sobre alguém e não buscamos informações, né, sobre a veracidade disso. Imediatamente nós já julgamos e condenamos aquela pessoa só escutando um lado da história, né? Aquilo que nos foi dito. Então, essa questão da discriminação, do isolamento social de algumas pessoas, não é? Por viverem numa condição de miserabilidade, uma condição que não foi por estas pessoas criadas, mas pela vida, não é? Não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Isso aí tudo serve como referência depreciativa para que as pessoas possam ser julgadas na sociedade. E julgadas de forma negativa, né? Porque a gente não procura enxergar ali um ser humano, uma pessoa que às vezes tem mais virtudes do que nós mesmos, né? Só não tiveram uma condição melhor de vida. Mas eu já tive a oportunidade, viu, professora, de conhecer pessoas que moravam nas ruas, que tinham mais virtudes do que eu. Então é preciso que a gente sempre se coloque no lugar do outro, para que a gente possa entender, não é? Isso que eu quis passar
neste livro e que você tão bem descreveu no seu vídeo, né? Que todos nós, independente da condição financeira, de ter família, né? De ter uma casa, todos nós somos iguais. A única coisa que diferencia uma pessoa da outra não é o seu poder aquisitivo, não é a sua educação, não é a sua cor da pele, sua religião, sua nacionalidade. A única característica que faz com que uma pessoa seja diferente da outra é o caráter, que diz quem é bom e quem é ruim. Professora, quando uma bela história dessa, né, muito bem escrita, aí você se envolve, você entra dentro daquela história e tem hora que fica emocionada, né? Fica sim. Fica porque é uma historinha que mexe com o íntimo. Ela fala a verdade, como ele disse, que fez para que o filho dele, quando ele crescesse, ele viesse ler, né, e entender o que é o mundo, né? E nós não estamos livres disso tudo, né? Isso acontece diariamente com várias pessoas e nós estamos sempre que estar de mãos abertas para acolher, para abraçar e não para discriminar, né? Que isso é feio, que você venha abraçar, venha dar amor, venha dar carinho e sempre respeitar toda a situação, né? Isso. E é muito emocionante a historinha. Então, por isso que nós classificamos esse programa como a arte de escrever e educar, né? Muito bem colocado essa frase pelo escritor Ivanaldo Porto, e nós aí elegemos essa frase como o nosso programa foca essa questão de ensinar e escrever, educar e escrever. Muito bonita essa frase, né? Você criou e aí a gente nominou o programa com essa belíssima frase. É o que faz com que o mundo cresça, né, Ivanaldo? Porque nós precisamos realmente de educadores, de pessoas que bem escrevam, que escrevam o lado bom das histórias. A gente tentar aí vendo as composições musicais com letras de péssimo gosto, de mau ensinamento, livros, contos, notícias de jornais escritos, revistas, tudo contos mal contados. Há 2.500 anos atrás, o filósofo e governador da Grécia, Platão, ele já dizia que o povo devia prestar atenção, né, ao que os governantes liberam para o povo, né, das poesias, das músicas, né, das histórias. E ele, Platão, expulsava os maus poetas e os maus músicos da Grécia. Ele expulsava. Ele era exigente, ele era democrático, mas nesse sentido aí da educação de sua gente, ele era exigente. Então, histórias como Rosinha, que é bem escrita, e a intenção é educar, tá? Não só jovens, como adultos também. Então, é fundamental, né, para a criação de novas gerações, né, doutor Ivanaldo? Em primeiro lugar, esse título que eu bolei aí para a nossa vinda aqui no programa é porque eu escrevo, né, e ela interpreta, né, ela educa. Então ficou esse tema exatamente isso, né? E com relação à cultura atual, com relação às músicas, né? Muitas de duplo sentido, levando para a pornografia, né? E todos esses conceitos do errado que hoje estão tão difundidos, a gente não pode diretamente culpar essa geração. Porque essa geração, se está assim, é porque é fruto de uma outra geração que não educou. Então, quando a gente diz, mas um cantor tal só está gravando músicas que falam em bebida, em traições, drogas, a gente não pode culpar essa pessoa por isso. A culpa, ela volta para os pais.
porque foram estes que não educaram os seus filhos como deveriam. Então, essa geração que está aí, não é? Onde o que não presta, vamos dizer assim, é o que está de moda. Hoje não se faz mais, por exemplo, uma música falando de amor, né? Demodé, não é? Você fala música que fala de amor. Eu, por exemplo, me perguntaram uma vez lá na minha página na internet, mas poeta, me chamam de poeta, não sei porquê, mas poeta, porque tudo seu é direcionado para o amor. Suas poesias falam de amor, seus livros falam de amor. Por quê? Eu digo, de que outra coisa eu vou falar que não seja mais importante do que o amor? Não é? O amor inspira as pessoas desde que o mundo é mundo. Então, eu não posso conceber um escritor, um poeta, que não escreva algo que seja relacionado ao amor. Até mesmo aquelas poesias que falam daqueles amores impossíveis, daquelas tragédias, livros como Romeu e Julieta, que eles morrem ao final, mas tudo isso em função do amor, não é? Alegrias ou tristezas, mas relacionadas ao amor. Então eu jamais saberia escrever algo que não fosse com relação a isso. Fazer uma poesia falando de quê? De cachaça, de gaia, não é? De traição. Então a gente, antes de culpar esses cantores, esses artistas que estão aí, eu acho que a gente deveria retroceder no tempo e ver de onde partiu essa educação, não é? Qual foi a educação que estas pessoas receberam que não fosse diferente disso. E aí, professor, muito bonitas as palavras dele, né? A gente costuma ver só o que está acontecendo aqui e agora. A gente precisava ver o passado, né? E isso que você faz na sua escola, né? Tenta ensinar a criancinha, né? Que você é educadora infantil, para que no futuro elas venham a ser, né, adultos melhores, né? É isso, tem que ensinar, né? Desde pequeno que tem o amor, né? Devemos respeitar, devemos unir um ao outro, né? E assim nós ensinamos na sala de aula. E quando há alguma coisa de errado, chamamos aos pais e ali mostramos que tem alguma coisa errada, que deve ensinar o amor, né? Assim como foi a minha criação. Meu pai, minha mãe, eles me ensinaram o amor desde pequena. Não deve discriminar, e sim respeitar, amar um ao outro. E ali é o que eu passo na sala de aula, eu junto com Maria, passamos o amor para a criança em primeiro lugar, antes da educação, antes de ensinar os numerais, as vogais, mas primeiro o amor, né? E ali na escola, antes do aluno entrar, a primeira coisa que fazemos é um abraço e um beijo, né? E assim vamos todos os dias mostrando o amor. Nós estamos assistindo a história de Rosinha, a cobrinha de rua, né? A arte de ensinar e escrever, com a professora Wevane e o professor, escritor e poeta Ivonaldo Porto. Vamos para a terceira parte. Entretanto, ela não desistiu. Não poderia, pois não era do seu feitio desistir. Até visitar o último dos moradores do reino. A sua casa não voltaria. Toque, 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 toque. Com suas mãozinhas, Rosinha em uma nova porta bateu e com descaso e deboche foi novamente recebida. Dessa vez por Judite, a cegonha. Não acredito que está aqui. Por quê? Quis saber, Rosinha, sem entender a ironia. Porque mal chegou e já incomoda as pessoas. Respondeu Judite, irritada. Eu queria apenas ser gentil, poder olhar nos seus olhos, como também nos olhos dos demais, e lhe transmitir toda a minha sinceridade e honestidade.
Afinal, só quando estamos envergonhados por algo que fizemos de errado é que não podemos mirar os olhos dos outros. Eu estou mirando os seus, mas a não ser dois grandes olhos azuis, nada vejo, nada sei sobre você. Não acha que seria uma boa ocasião para nos conhecermos, trocarmos ideia, ficarmos amigas? E abrindo seu coração, Rosinha desabafou. Eu necessito tanto. É triste viver sozinha, sem ter com quem conversar, brincar. Nem sequer ganho presente no dia do Natal. Também nunca tive festa de aniversário. O gostinho de soprar as velas não me foi permitido sentir. Tampouco um bolinho me foi feito por quem me quer que seja. Mas, infelizmente, as palavras de Rosinha não foram suficientes para amolecer o coração da cegonha. Novamente, o desprezo por ela não ter uma família, por ter dormido por meses ao relento. O descaso pela sua pobreza anterior prevaleceu, por puro preconceito. E viu-se Rosinha novamente sozinha. A desilusão em seu rosto carente de afeto era visível. A injustiça praticada por seus vizinhos era muito grande. Ela não procurava honraria, nem mesmo riqueza. Buscava encontrar tão somente um tesouro de amigos e deles receber um pouco de carinho. Carinho que com certeza seria retribuído em dobro. Pobre cobrinha, como sofria, mesmo sem ter culpa por ter sido um animal de rua. Ninguém desejaria ter uma vida assim. Mas, infelizmente, a sorte não nasce para todos. O sol, sim. E Rosinha, acreditando que teria mais sorte na casa seguinte, foi lá bater. E o Rei Leão abordou, por ele sendo recebida com desconfiança e falsidade. Não esquecemos que a ordem para que todos se afastassem de Rosinha fora dada pelo próprio rei Simval. Em que posso ser útil? Perguntou Simval, querendo parecer ser gentil. Eu sou a nova moradora e gostaria de ser sua amiga. Claro que pode ser, contudo, agora não tenho tempo para conversar, pois como rei do reino encantado que sou, o dever me chama, disse o rei. Rosinha, que não era boa, percebeu que o rei estava mentindo e lhe perguntou: por que você, como todos, tem medo de mim? E diante do silêncio do monarca, continuou: se vivi na rua, foi porque nunca recebi apoio de ninguém. E que quando pedi em todos os lugares por onde andei, me viraram as costas. E alguns até fingiram não ver. Já outros juravam que eu não existia, enquanto eu lutava para sobreviver no frio da noite. Quando algo de ruim acontecia, todos logo diziam: foi a cobrinha. Então, gente, né, uma belíssima história. Doutor,
Você estava comentando aqui em off, né, sobre as pessoas imporem às outras, né, condições que elas nem se definiram ainda. Então, acho que você estigmatizar, você difamar, você vai lá e diz, fulano é isso, né, a cobrinha é isso, aí prejudica a vida da pessoa, daquela criatura, né, por toda a sua existência, né, doutor Ivanaldo? Criança tem que ter infância para começar, né? Criança não pode ser adulto. Adulto é adulto, criança é criança. Eu tenho total convicção que eu sou o que eu sou hoje porque eu tive uma infância muito bonita aqui na Luzia Pedrosa, aqui na rua de trás. Toda nessa região aqui, né? Esse pé aqui de jambo da esquina, furtei muito jambo aí quando era pequeno. Subi muito nesse pé de jambo aí. Furtei muito jambo. Mas tudo dentro de uma inocência, dentro de uma infância que eu tive. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que os adultos, né, os pais, eles estão roubando as infâncias dos seus filhos, das crianças, né? Estão roubando a infância da criança quando não participam dela, quando dão celular ao filho, né, para não terem qualquer tipo de responsabilidade durante o dia com ela, porque a criança com celular, ela fica entretida e o pai não tem trabalho, muito menos a mãe, não é? O pai sai de manhã para trabalhar, o filho está dormindo, o pai chega à noite, o filho está na rua ou dentro do quarto trancado no celular. Não existe mais refeições em família, cada um faz a sua do jeito que quer e na hora que melhor esse entende como adequada, né? As crianças já nascem sendo, vamos dizer assim, o que os pais querem que elas sejam, não é? Os pais não deixam que os filhos amadureçam, né, que cresçam de acordo com a sua evolução natural. Parece até que os pais hoje em dia, viu, professora, querem se construir nos filhos, né? Ou seja, o que eu não fui, meu filho tem que ser, né? Uns aí que querem que os meninos usem vestidos e as meninas usem, sei lá, roupa masculina, porque assim não está discriminando ninguém. Eu acho que isso não é uma forma de discriminação, querer que o menino use calça e que a menina use vestido. Isso não é discriminar quem é hétero e quem é homo, né? Mas isso é uma forma de deixar que a criança cresça na sociedade e que quando ela se torne adulta, ela escolha qual gênero sexual ela quer ser, né? Mas os pais, eu acho que estão na realidade, professora, isso é um problema na escola, viu? Porque isso tudo o que acontece em casa reflete na escola, né? Eu acho que estão querendo que as crianças amadureçam rápido demais, né? Então, aconteceu um caso assim, engraçado. Eu estava no aeroporto no Rio de Janeiro e chegou uma menininha que deveria ter uns 6, 7 anos de idade. A roupa altamente sensual, não é? Com bustier, viu, Manoca? Uma mini saia. E sentou na minha frente com a mãe. A menina estava com um salto, né? Sapato de salto alto. Na época minha, quem usava salto alto era a mamãe, né? E as meninas não queriam usar porque era sapato de velho, né? A menina queria aquelas sandalinhas, né, bem bonitinhas. E aí a menina sentou e salto alto, parecia uma adolescente de 18 anos, 17 anos. A menina devia ter 6, 7 anos. E de repente a menina levanta, né, na hora de fazer a fila para entrar no avião, abre uma bolsinha que tinha e tira dentro um estojo de maquiagem com um batom vermelho e com um espelhinho. A menina vai e se maqueia, coloca batom nos lábios. Então isso tudo com a anuência da mãe, achando o máximo, né? Tirando a infância da sua filha. Então eu criei um personagem Rosinha, que Rosinha, ela teve a sua infância, foi uma infância dura, porque ela não tinha mãe, a mãe foi morta, né? Ela teve que crescer na rua e teve que amadurecer rápido por conta disso. Mas veja que a situação de amadurecimento de Rosinha foi por conta da situação, né, que ela vivia na sociedade, de abandono, de discriminação. Não foi uma questão de imposição dos pais para que os filhos amadureçam mais rápido. E Rosinha, para mim, ela sempre vai ser, foi criação minha, então ela é uma filhinha minha, e que sempre vai ser uma menininha, uma criancinha, porque para os verdadeiros pais, os filhos serão sempre isso, né, até nas crianças. E aí, belíssima história, né?
Muito bela a historinha, né? Repassa como nós devemos lidar com o público, com o mundo, né? Ele repassa isso, a historinha. Muito boa. Então, a gente agora vai para o intervalo comercial e a gente volta logo. É rapidinho, tá? Vá. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão. Profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farmabrito tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito, cuidando da sua saúde com atendimento especial. Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. JM Pneus, aqui você encontra a solução. Serviços de suspensão, recapagem de pneus, alinhamento, balanceamento, manga de eixo, troca de óleo e desempenho de rodas de liga leve. Aproveite a mega promoção de pneus. Aro 13 por 199 e Aro 14 por 249. JM Pneus, BR-101, bairro Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, ao lado do posto Petropau. Ambiente climatizado e confortável. Fone 81-3661-3845. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem, para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81-3661-0255. 3661-0255. Eri Cabeleireira. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. TVNet, a TV que vai até você. Rosinha, a cobrinha de rua, a arte de escrever e educar, com a professora Evane e o professor e escritor Ivonaldo Porto.
Então a gente vai agora para a quarta parte da historinha de Rosinha. Mesmo diante daquele desabafo, com todos os outros animais, permaneceu o rei Simbal insensível. Para Rosinha, a sociedade novamente fechava as portas e virava as coxas. Não a enxergava como vítima, e sim como uma ameaça constante. Mas, uma vez, o preconceito e a hipocrisia feriram brutalmente a cobrinha, que por tantos e tantos dias acordou sem saber se comeria ou não, sem mesmo ter ao certo um lugar para onde ir. Ao menos existiria um lugar que lhe pudesse acolher como um animal qualquer. Rosinha não queria ser diferente, porém, nesse dia, de casa em casa tudo se repetiu e não houve um só coelho, tatu ou lobo que com Rosinha quisesse fazer amizade. Diante da sua penteadeira, ela novamente chorou e chorou. Chorou muito, mas não desanimou, pois acreditava que um dia poderia mostrar seu valor, necessitando apenas de uma oportunidade. Como Deus é justo e a todos protege, inclusive aos animais, depois de alguns meses de muita solidão e desprezo, uma festa no Reino Encantado foi anunciada. Dava a Deus a oportunidade que a cobrinha lhe pedia em oração. A festa era para comemorar o 10º ano de reinado do rei Simbal. E tudo estava sendo preparado nos mínimos detalhes para tornar a ocasião um grande evento. Rosinha tinha acordado logo cedo para ver o entrar e sair das carroças puxadas por lobos e transportarem todo tipo de comida. Seus olhos chegavam a brilhar de euforia por nunca ter participado ou visto nada parecido. E apesar de jamais ter tido um único bolinho ou uma velinha para soprar, estava ela eufórica com a possibilidade de participar daquela festa que não lhe pertencia. Achava Rosinha um exagero a quantidade de comida exposta em plena praça de eventos. Com toda certeza sobraria e estragaria. Lembrou-se das noites em que foi dormir de barriga vazia, ou quando parava em frente a algum restaurante e ali permanecia, a olhar pelo vidro os outros animais comerem, e ela sem poder entrar por sua condição de pobre. Apenas torcia para que uma alma caridosa, ao final do jantar, lhe atirasse algumas sobras, e que nem sempre acontecia. Entretanto, o dia agora não era para tristeza. Rosinha, com o lenço de cor rosa, enxugou as lágrimas e tentou desviar os pensamentos para não mais sofrer. Apesar de saber que as marcas do passado lhe acompanharia para o resto da vida, como cicatrizes profundas em sua alma. Deveria Rosinha agora se aprontar e ir à festa. Como todos os outros animais do reino, o pátio de evento estava repleto e quase todos os bichos do reino encantado já encontravam lá.
Rosinha sentiu-se feliz por poder compartilhar da alegria do rei. Mas, ao chegar no imenso portão que dava acesso ao interior do pátio, percebeu uma fila. E no começo dela, 2 guardas reais, que das mãos dos convidados recebiam um papel e os deixavam entrar. Mas que papel será esse? Quis saber Rosinha. A resposta estava por vir. O convite, por favor, solicitou um dos guardas reais. Mas que convite? Quis saber a cobrinha assustada. Para entrar, você, como qualquer um, necessita ter um convite real. Então, né, belíssimo, né? Você é genial, rapaz. Eu digo, Ivonaldo, a mesma coisa que Maria Lúcia diz. Diz que você escreve muito bem e que você brinca com as palavras, né? Esse uma livro, facilidade terrível. Esse livro de Rosinha, Rosinha, a cobrinha de rua, esse número 1, viu, Manoca, viu, professora? Eu me preocupei muito com essa questão do ter, não é? Tantas pessoas aí a gente vê fazendo questão por qualquer coisa, outros passam a vida inteira querendo construir fortunas, né? Enquanto que Rosinha, ela só queria ter amigos. Ela não queria ter outra coisa, ela não queria ter riquezas, ela só queria ser respeitada na sociedade. Ela queria ter amigos com quem ela pudesse brincar, com quem ela pudesse conversar. Ou seja, ela queria existir como cobrinha no Reino Encantado, né? E você veja que o quanto ela desejava, pelo menos uma única vez na vida, ter uma festinha de aniversário. Ela via os outros animais terem os seus aniversários, né? E ela nunca teve a oportunidade nem de soprar uma velinha em um bolo de aniversário. Ou seja, quantas pessoas estão aí, mundo afora, precisando de tão pouco para viver, não é? Enquanto a gente vê pessoas aí lutando para conseguir fortunas. É verdade, não é, professora? Verdade. Isso você procura passar para os seus alunos, né? Isso. Procuro passar para os meus alunos e sim passar para meus amigos, né? Levo para as crianças e sim para a vida adulta, né? Quantas pessoas hoje pensam que vive uma vida de amizade verdadeiras e às vezes é mentira, é falsas amizades. E ali essa cobrinha, ela mostra isso, ela procura amigos e não tem, né? E eu levo isso para a minha vida e para a vida das crianças. Olha, a arte de escrever e educar. Com Rosinha, parte 4. 5, parte 5. Mas eu não recebi nada, afirmou Rosinha, sem conter a tristeza e começando a entender tudo, que não foi convidada. Mais uma vez havia ficado de fora, sendo desprezada, o convite lhe sendo negado, por sua condição de animal de rua, como se ser pobre fosse uma doença contagiosa. A cobrinha não foi convidada para a festa do rio. Sem convite não entra, disse o guarda. Que pena da cobrinha, né? E completou, em tom rude: agora saia da frente, que outros animais querem passar. Cabisbaixa e envergonhada saiu Rosinha. No seu íntimo, sabia estarem todos eles enganados a seu respeito. Ela é que não estava enganado a respeito deles. Todos egoístas, sem coração, preocupados unicamente com o seu bem-estar, não querendo perceber que existem outros animais sofrendo
à sua volta e que o descaso para com a miséria pode gerar violência. Mas a vida é assim mesmo. Sem ter mais o que ali fazer, em direção ao Lago Feliz, Rosinha se dirigiu e na margem parou. A lua cheia, por sobre a cabeça, refletia a sua imagem como um espelho nas águas azuis. Rosinha, ao ver-se refletida, como fizera tantas outras vezes, imaginou estar falando com um outro de sua espécie e desabafou. Que pena eu não poder provar que sou boa, que tenho sentimento, alegrias, raras vezes, eu sei, mas tenho. Tenho também tristeza e sofro com a solidão, como qualquer outro ser, da minha espécie ou não. Que pena eles não terem compaixão, mas eu os entendo, ou procuro compreender, pois se são assim, é porque nunca passaram por minha condição. Tampouco perderam a família logo cedo e foram obrigados pela vida a amadurecer ligeiro, sem infância, sem adolescência. Esse tempo que perdi jamais vou recuperar, pois o que passou, passou. O que deixei de viver para trás ficou. Assim falava Rosa. Mas devo ser prudente e deixar este lugar que eles chamam de reino encantado. Pois se para eles é encantado, para mim nunca foi. Mas triste que ser um animal de rua é ser ignorado. Afinal, não sou um animal que vive, respira e como eles também morrem. Agora devo ir embora, pois é preferível viver sozinha do que conviver com bichos sem coração. E olhando sua imagem refletida nas águas azuis do lago, Rosinha perguntou: "Você não acha?" Como se a imagem pudesse lhe responder: "Que pena da cobrinha." E uma lágrima dos olhos caiu, borrando sua imagem refletida. Mas de repente, em meio à sua tristeza, Rosinha escutou gritos de horror. O desprezo parecia vir do pátio de evento. O que está acontecendo? Pensou a cobrinha enquanto velozmente corria para lá. Anteriormente, na festa, tudo era alegria, até que o local foi descoberto por um caçador. E a bicharada, horrorizada com a presença do invasor, fugiu. Nem os guardas reais quiseram ficar, do rei se esquecendo. E por falar nele, estava em um trono como destaque, podendo ser visto por todos, inclusive pelo caçador. O rei Simbal foi o único a não conseguir escapar, ficando imóvel, bem na mira da arma que o caçador carregava. E agora? Ao aproximar-se do pátio, Rosinha viu todo o medo contido nos olhos esbugalhado do agora não tanto orgulhoso monarca. O rei, encurralado, apenas esperava o tiro que fatal não tardaria a sair da arma do caçador. Presenciando tudo, a cobrinha até se sentia aliviada por não ter sido convidada para a festa, pois poderia ser ela a vítima em lugar do rei.
não há males que não venha para o bem, pensou Rosinha, preparando-se para ir embora. Então, vocês estão vendo aí, né? Essa foi a quinta parte. Daqui a pouco a gente vai para a última parte. Mas eu gostaria de saber agora, professor Ivanaldo, é que você escreve muito bem, isso eu já sei. Agora, e as imagens, né, dos livros, desse Rosinha mesmo, são lindas, belas imagens, né? Imagens do meio ambiente, imagem de animais, da própria Rosinha, coisas bonitas, né, alegres. Quem é o grande criador, idealizador dessas imagens? Livro infantil, ele tem que ter 3 requisitos, né, para que você tenha sucesso. A gente estava conversando aqui, você é professora, e a gente chegou nesse acordo que criança não se enrola, né? Então, o primeiro é você ter uma história, que seja uma história interessante, que desperte a atenção do leitor, né, que é a criança, né, daquele para quem a história é dirigida. Depois você tem que ter um ilustrador, que é aquele que vai criar os desenhos segundo a história, né, que está sendo contada. E por último, o contador da história, né, que está aqui do meu lado, que também tem que ser uma pessoa que saiba incorporar não só a história, como também os personagens, para que essa história ela chegue bem interessante, né, para o ouvinte, para a criança. No caso dos meus livros, é o Miguel, que é um desenhista que mora em Porto Alegre, uma pessoa bastante competente no que faz e que me entende bem, né? Porque quando eu mando para o Miguel a história, eu já tenho os desenhos na minha cabeça. Então eu mando a história para o Miguel e digo, por exemplo, eu quero uma capa de um livro que tenha os bichos em volta de Rosinha, umas casinhas de barro e tal. Ou então eu digo, olha, eu quero Rosinha mordendo a perna do caçador para livrar o rei, né? Quero que tenha uma mesa com bolo. Ou seja, eu dou a ideia do desenho e com a minha ideia ele cria o desenho. Então eu digo, no caso de Rosinha, o meio ambiente, né? Então a capa do livro. Eu disse a ele, eu quero que você coloque um sol, assim, na ponta direita da capa, Rosinha no meio com traje de astronauta, a espaçonave atrás, em volta da espaçonave os outros animais com trajes de astronauta, e ele vai com a minha ideia e cria. Então, no meu caso e do Miguel, é bastante complicado, porque eu não conheço o Miguel pessoalmente. Então, tudo a gente faz mediante internet, não é? Eu digo como eu quero, ele desenha, faz o esboço, o rabisco, manda para mim. Eu digo o que eu acho, o que tem que mudar, o que tem que deixar, e ele vai construindo segundo essa ida e vinda do desenho, né? De Porto Alegre para Recife, de Recife para Porto Alegre. As pessoas têm que ter em mente que esse livro que elas têm na mão, elas têm que ter o maior cuidado do mundo, porque elas não têm noção do trabalho que é para você montar um livro desse. Só para escrever uma história dessa leva em média 1 ano. Depois você tem mais 1 ano, que é com relação a desenho, correção de texto, diagramação para fazer o livro, e por último ainda a edição do livro, né? Ou seja, que a gráfica imprima o livro e que transforme nesse material que o leitor vai ter nas mãos. Então, em média, um livro para estar pronto é 2 anos e meio a 3 anos. Então, se as pessoas soubessem o quanto dá trabalho fazer um livro e quanto o livro ele transmite conhecimento, eu acho que pegaria nele com luvas. Verdade. Complicado, né, professora? Isso mesmo. Devemos dar valor, né? Pois temos que ver e pensar a luta que a pessoa passa para fazer o livro, ter a ideia, né, como ele passou, e devemos sempre cuidar, como se aquilo ali fosse vida, né? Cuidar e zelar, né? Porque é muito bom o livro. Todos os livros é bom, temos que ler e cuidar e zelar por aquilo.
né? E é como ele disse, temos que cuidar como se quando fosse ler, usar luvas, né? E o meu vive lá guardadinho, para ninguém tocar. A arte de escrever e educar. A cobrinha Rosinha, né? Rosinha, a cobrinha de rua. Com a professora Wevene Rayane e o professor, escritor, poeta Ivonaldo Porto. Vamos à sexta e última parte. Pensou Rosinha, preparando-se para ir embora, quando, atrás de si, vislumbrou todos os bichos convidados, todos os que, durante anos, desde sua chegada ao reino encantado, lhe haviam dado as costas, com semblante agora humildes. Eles olhavam para Rosinha como que pedindo para que o rei salvasse. Logo eles, tão orgulhosos, diante da primeira dificuldade, haviam se transformado. Mas, só porque necessitam de mim, achava a cobrinha. Porém, ela também achava que, se virasse as costas para a bicharada, não seria diferente deles. Pois é necessário ajudar, sem olhar a quem. A ingratidão tem sempre que ser paga com o afago, a traição com o perdão e o desprezo com a atenção. No entanto, lembrando-se Rosinha da imagem de sua mãe sendo morta por um caçador, seu interior encheu-se de medo, como é natural. Diante do perigo, como é natural, diante do perigo. Mesmo assim, a cobrinha não pensou em si, tampouco em sua própria segurança. E ao escutar o engatilhar da arma de fogo em desabalada carreira, para o local se dirigir. Chegando lá, sem ser vista pelo caçador, aproximou-se mordendo na perna. Olhem! Mas engana-se quem pensou que Rosinha iria matá-lo. Ela era boa demais e picou-lhe com um pouco do seu veneno, o suficiente para causar no caçador uma forte dor, a ponto de ele largar a espingarda e sair correndo por dentro do matagal que circundava o reino encantado. O rei, enfim, estava a salvo. E então grande foi a alegria que correram para o local onde a majestade se encontrava. Esqueceram-se os bichos novamente de Rosinha e apenas ao rei Simval cumprimentaram. Rosinha, cabisbaixa outra vez, preparou-se para ir embora. Só que o rei Simval dela não poderia se esquecer. Sua vida tinha sido salva por um réptil que ele até então havia desprezado. Lembra? Lembra que o rei desprezou a cobrinha? Tá vendo? Ele agora lembrou dela, pois ela salvou a vida dele. Espere! Espere, ordenou o rei. Assustada, Rosinha voltou-se para o local onde estava o monarca e timidamente o olhou. Eu queria lhe agradecer por ter salvado a minha vida. Você hoje me ensinou que é no simples que encontraremos as coisas raras e que todos são iguais. Tenham eles um teto ou não, dinheiro ou não. E se querem viver em um mundo melhor,
temos que primeiro aprender a ser verdadeiramente solidários, estendendo a mão a quem a vida não foi favorável. Me perdoe, minha amiga. O rei pediu perdão à cobrinha, tá vendo? Eu não tenho por que perdoá-lo, já que todos nós temos o direito de errar, disse-lhe Rosinha, que chorando abraçou o rei Simbal. O rei também chorava. Rosinha agora estava feliz. A festa do rei passou a ser sua também. O bolo lhe foi dado como presente e até as velhinhas pela primeira vez soprou. Contudo, o mais importante foi o fato de ter Rosinha recebido o melhor e maior presente na sua vida. Uma legião de amigos que, felizes e agradecidos, não paravam de gritar seu nome. Rosinha nunca mais se sentiu sozinha. Vendo? Agora que tia contou a historinha da cobrinha, Rosinha, a cobrinha de rua, que tal nós dançarmos a musiquinha da cobrinha? Vamos? Vocês têm que dançar com a tia Evelyn, certo? Vamos lá. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai. Vai se enrolando no pezinho de limão. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai. Vai se enrolando no pezinho de limão. Então, belíssimo, né? Infelizmente chegou o fim da historinha de Rosinha, a cobrinha de rua, né? É a arte de escrever e educar aí por esse escritor maravilhoso que teve essa grande ideia, e também essa intérprete, essa atriz maravilhosa que é a professora Evelyn, né? A gente dá um beijo no coração de cada um dos dois, né? Foi maravilhoso participar, né, com vocês desse vídeo maravilhoso, adorei. Mas eu gostaria, Ivonaldo, antes de encerrar, queria falar um pouco sobre a gráfica, né? Porque eu tive com você lá na gráfica e eu vi que é uma coisa, eles fazem um trabalho diferente. Eles participam junto com o escritor do livro, eles se preocupam com a qualidade do livro. Não é você chega lá, entrega o livro, está revisado, tá tudo certinho e ele vai lá e imprime o livro. Não, eu vi que a Facform, a gráfica, né, do nosso amigo Francisco Assis Nunes, ele chama você, senta, conversa, bota uma equipe junto com você. Eu vi calado, não participei, mas vi a sua participação, vi a interação deles, eles interagem com você, participam com você da criação não, mas da formatação, da diagramação do livro. Fantástico, né, a Facform? Na Facform temos um casamento para sempre, né? Até que a morte nos separe. E é uma gráfica assim de primeiro mundo, né? De ponta, e que a qualidade dos trabalhos é o primordial. Eu, por exemplo, na Facform, eu tenho todo o acesso como escritor, né, a todas as etapas de fabricação do meu livro. Desde a diagramação, quando eu sento lá com o Coelho, que é quem trabalha comigo, que é funcionário da gráfica, mas trabalha comigo na criação dos meus livros, até a entrega, eu participo de tudo na gráfica. É difícil isso ocorrer em outro estabelecimento, né? Porque você deixa teu material,
e a gráfica imprime e depois te entrega. Lá não. Lá eu levo o material e vou junto com os funcionários da gráfica, da Facform, eu vou montando o livro, né? Esse quebra-cabeça. Então, é isso. Não, tá. Né? Então, é isso. A gente vai montando, e todas as etapas do livro eu participo juntamente com os funcionários da gráfica na elaboração. Então, eu recomendo que quem tem um livro para editar, que leve na Facform, porque você vai ser muito bem atendido e vai ter essa liberdade de participar de todo o processo de fabricação da sua obra. E você indicou, né? Vou citar aqui uma indicação que você fez, José Duran e Duran, um escritor, professor aqui, espanhol, né? Aqui casado com Dona Socorro, professora, e eles são da Academia Palmarense de Letras, né? Então você indicou e ele está satisfeito, né? Também com o trabalho da Facform, né? Tá, eu sou muito chato para indicar qualquer coisa, porque quando a gente indica, a gente se torna responsável por aquilo que indicou. Então geralmente eu não indico ninguém, né? Um ou outro assim perdido, uma pessoa que eu conheço muito, eu indico, né? E aí, para indicar a Facform é porque realmente eu tenho total confiança no trabalho deles e sei que o livro só sai se for assim com uma qualidade espetacular, porque tudo que é elaborado na gráfica antes de ser impresso vai para o Francisco, para que ele, com seu conhecimento, né, ele dê o aval final. Até porque você teve lá comigo, você viu que a gráfica tem assim infinitas premiações, né? Uma quantidade incrível, inclusive muitas delas a nível internacional, por excelência, por qualidade naquilo que se propõe a fazer, que é os impressos. Então a gráfica é fantástica, realmente dá vontade de você não sair mais de lá, né? Você passa o dia todinho lá olhando e não dá vontade de sair. Inclusive, alunos de faculdades, né, de marketing, de publicidade, fazem estágio lá na gráfica. Tem uma sala lá de aula e os professores levam os alunos para estagiarem lá na Facform. Realmente é fantástico, é uma fábrica de sonho. O escritor leva a sua história e lá eles dão vida. Então, gente, a gente quer agradecer a participação da professora Wevani Rayane aqui no nosso programa, com essa belíssima história, essa representação. Você foi uma atriz maravilhosa, tá? A gente agradece enormemente, a gente espera que você realmente continue participando, continue desenvolvendo esse seu trabalho maravilhoso, junto com sua amiga, professora Maria, né, que também já prometeu mandar algum trabalho para a gente, né, fazer aqui, tanto do Natal quanto das vogais, né, ela ensinando as vogais nesse modelo, né, de ensino, um modelo maravilhoso, né, principalmente agora, que depois dessa pandemia, a gente viu que o ensino remoto, o ensino virtual é uma realidade que os professores agora têm que abraçar e desenvolver e melhorar o ensino, né, para as crianças e para os adultos também, os jovens. E a gente agradece enormemente, e aí fica aí com o tempo que você achar necessário para suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Quero desde já agradecer a Deus, primeiramente, né, por me dar a honra, né, esse privilégio de estar aqui mais uma vez, né? Eu já perdi a conta de ter participado desse programa maravilhoso. E quero também agradecer por apresentar esse belíssimo trabalho, né, do livro Rosinha, né? A Cobrinha de Rua. Eu quero dizer que foi um enorme prazer. Muito obrigada, Ivonaldo Porto. Que Deus continue abençoando, né? Foi um prazer ali mostrar e apresentar o meu trabalho, né? A qual eu ali estou mostrando o meu trabalho, ensinando na Escola Educandária Imaculada Conceição.
né, que cada dia mais Deus venha me qualificar e eu venha me esforçar para mostrar cada dia mais o meu trabalho, né? Muito obrigada e espero participar mais vezes. Vai tá sim, bom? o convite já está aqui feito no ar, né? Então, doutor Ivonaldo, suas considerações finais, né? Nossos agradecimentos, né, por sua obra, né, que qualifica e melhora a educação em nosso país, e espero que você continue, né, com seu trabalho de escritor, de poeta, que são maravilhosos. Quero agradecer, Manoca, mais essa oportunidade, né, de estar aqui com você. Sempre um prazer. E também agradecer a honra, o privilégio, né, de ter o livro Rosinha tão bem interpretado em uma aula vídeo pela professora, que ela continue assim. E quando ela falou em Deus, eu fiquei assim, muito emocionado. Você sabe a fé que eu tenho lá em casa, você sabe como é. E tudo isso que nós fazemos, se eu escrevo, você apresenta, ela interpreta, a Maria cria os vídeos dela, é porque Deus assim nos deu, não é, esse privilégio de podermos fazer isso, né? Tudo que a gente faz na vida de bom é porque Deus assim permitiu e concedeu. Então eu sempre digo o seguinte: obrigado, meu Deus, porque nesta terra não existe ninguém que tenha mais fé do que eu. Então, Rosinha, a cobrinha de rua, né? A arte de escrever e educar. Quero convidar vocês para nesse sábado, a partir das 9h30 da noite, na churrascaria Boi na Brasa, tá? Tá lá o cantor, o Alisson Lopes, a partir das 21 horas. Você não pode perder, aqui no centro de Palmares, churrascaria Boi na Brasa com um mega show. O Alisson Lopes, de Palmares, Manoca Leão. TVNet, a TV que vai até você.